em frente aqui para todos vocês nos assistindo, até porque, vamos ser sinceros aqui, nos dias de hoje é difícil acreditar, mas é o que está acontecendo nesse Brasil sofrido, humilhado de 2025. Até porque, pelo visto, ser CLT está virando ofensa para as novas gerações. É o que tudo indica, porque virou uma nova categoria de bullying, pelo que a gente está apurando. Uma professora viralizou, pessoal, ao contar sobre uma briga entre crianças que contava com xingamentos do tipo "você é um CLT", e daí para baixo, como se isso fosse pejorativo, xingamento. Então agora você ter, enfim, um lastro como trabalhador virou motivo aqui de vergonha. Então essa situação é de chorar, mas o David tem mais detalhes. Pois é, Marinho, tudo aconteceu numa sala de aula, quando 2 alunos então começaram a discutir e rolou essa treta e o xingamento foi: o seu pai é CLT. Então, assim, olha o absurdo que nós estamos vivendo. Com certeza essas 2 crianças não fizeram M, né? Na última eleição. Com certeza não fizeram M. Meus amigos. Agora a gente tem, como vocês devem ter percebido aqui já, pessoal, até para a gente poder aprofundar esse debate aqui com contundência e também revelar o que isso pode representar. Ninguém melhor que a especialista em carreiras, a Márcia Esteves, que foi muito gentil de aceitar o nosso convite de estar aqui hoje. Obrigado pela presença. Bom dia, obrigado pelo convite. Agora, é isso mesmo, pelo que tudo indica, trabalhar e ter carteira assinada está virando motivo de xingamento. Qual será o plano para o futuro desses jovens que operam nessa lógica, hein? Isso a gente já vem observando, né, que a geração Z tem se afastado do emprego formal, né? Ela não está tão habituada ao mercado de trabalho e parece, né, que enxerga com maus olhos. Enxergar com maus olhos o mercado de trabalho é uma coisa preocupante, né? Até porque eu tenho uma tese, sabe? Sim. De que a geração Z, esses jovens que estão se ofendendo, né, de serem chamados de trabalhadores ou ter uma carteira assinada, eu acho que eles são vítimas do sucesso dos pais e dos avós. Olha só, é uma provocação e tanto aqui. Agora, mas que inegavelmente mostra a decadência que a gente vive, para ver esse tipo de xingamento começar a aparecer por aí. Mas vamos tentar entender o porquê. Eu fiquei curioso, eu queria aprofundar um pouco essa visão da Márcia, porque eu achava que era muito mais uma questão de modelo de trabalho, ou seja, uma visão de que a CLT estava ultrapassada, do que um problema com o trabalho, né? O que você está dizendo agora se eles são vítimas do sucesso dos pais e dos avós, o que é que isso quer dizer? Que eles acham que trabalhar ficou para o passado? Então, há mais de 30 anos eu estudo o mundo da produção e mais recentemente eu tenho me debruçado sobre a história das emoções. Boa. Então, ligando isso tudo para fazer esse diagnóstico, né? A minha interpretação sim, concordo com você, tem uma questão do anacronismo da CLT, talvez, total, né? Mas também, o que acontece? Se a gente olhar os últimos 100 anos, né, a história do Brasil é uma história de sucesso, né? A economia se sofisticou, né? O consumo se sofisticou e as gerações dos pais e dos avós desses jovens e dessas crianças agora, eles, o que acontece? Eu vou ter que só fazer uma breve interrupção, me perdoa aqui. A gente está ouvindo, pessoal, no Morning Show, para todos vocês também na rádio, na rede Jovem Pan de Rádio, a Márcia Esteves, ela que é uma baita de uma especialista em carreiras. Isso na esteira do assunto do momento aqui, que pelo visto crianças estão bulinando as outras, tentando xingar as outras, colocar para baixo as outras, dizendo que você e os seus pais são CLT, como se ser CLT nesse regime de trabalhador de carteira assinada fosse algo pejorativo e algo a se ter vergonha. Mas a gente está tendo uma baita reflexão para entender o porquê da raiz aqui com a Márcia. A palavra é sua. Então, a CLT já foi um avanço muito grande lá na década de 30, né? Que é o início da modernização brasileira. A consolidação das leis do trabalho. Exato. Com aquela voz bem Getúlio Vargas. Aliás, para ilustrar aqui a situação histórica com casos reais, tá? O meu pai é médico. Sim. Né? Só que ele era de uma família, ele vem de uma família de operários industriais. O primeiro emprego dele, né, que na verdade é o que ele considera trabalho de verdade, porque medicina para ele é um dom, enfim, né? Total.
ele trabalhou numa fábrica de tecidos. A família inteira trabalhava na fábrica de tecidos. O meu sogro se orgulhava de dizer que vinha de uma família de camponeses, né? Tanto para os camponeses bem depois dos operários industriais, se beneficiaram com essas leis, né? Só que o que aconteceu? Eles foram bem-sucedidos, entraram para uma classe média, né? Essa classe média, principalmente na década de 80 e 90, passou a experimentar um novo estilo de vida, né? O consumo se internacionalizou. Você já não se satisfazia mais com a Conga ou com o Quixote. Você queria um monte de marcas internacionais de tênis, né? Depois você não se satisfazia mais no feriadão ir para a praia, né? Ou para a serra. Você quer ir para a Disney, né? Então, a expectativa tanto de status quanto de conforto mudou muito. E o que acontece agora? O que essa geração está sofrendo? Ela não consegue encontrar isso no mundo do trabalho. Geração essa que parece que tem mais influenciador do que trabalhador de carteira assinada. Não, e na minha época de escola, né, era demérito, era vergonhoso quando você tinha um pai preso. Eu lembro que tinha um amigo que falava que o pai era caminhoneiro, porque nunca aparecia na reunião e tudo. Aí ficava aquela coisa, não, meu pai é caminhoneiro. Aí depois, tempos depois, a gente foi descobrir que o pai dele estava detido e tal. Você sabe que saiu um estudo do The Guardian, que é um jornal britânico, que falou que mais de 1 milhão de jovens com menos de 25 anos no Reino Unido já demandam ajuda do Estado. Ou seja, esses jovens podiam estar procurando emprego, mas eles estão se beneficiando, né, da rede de bem-estar social do Reino Unido. Nesse sentido, eu te pergunto, como é que você enxerga nessa geração que a gente fala que é mais preguiçosa, que vai sofrer diretamente o impacto da inteligência artificial? Como é que você enxerga justamente a possível perda de emprego desses jovens que não se empenham tanto para achar emprego com o crescimento absurdo da inteligência artificial? Bom, aí a gente tem que olhar por alguns aspectos, né? Aqui a gente está considerando aqueles jovens que não... Que poderiam estar no mercado do trabalho formal e não estão. Então, tem vários outros jovens que estão fora dessa categoria, né? Então, considerando esses que seriam... pessoal potencial para as grandes empresas, pequenas empresas e mesmo para serem empreendedores, né? Porque eles não querem, não é só uma questão de aversão à CLT, é também uma aversão ao empreendedorismo, de certa forma, a responsabilidade. É isso. Infelizmente. Trabalhar. É vagabundagem mesmo. Eu não ia dizer isso. Vagabundo aí. Cadê seus neném aí? Os vagabundos aí? Pelo amor de Deus, né? Ô, Márcia, continua aí. Então, tentando responder a sua pergunta. O que acontece? Esses jovens, eles, como todos nós, fazemos uma conta de risco, custo e benefício. Lógico. Né? O que acontece? Eles veem que, se eles se dedicarem a uma carreira, tá? E no melhor cenário possível, o que eles vão ganhar de remuneração, ou mesmo de reconhecimento, não vai ser suficiente para manter a qualidade de vida que eles têm morando com os pais. Tá bom. Entende? Então, é uma comparação que se faz. Tipo, eu vou vou estudar, aliás, a questão do estudo, né, é um complicador nisso, né? Porque foi prometido lá na década de 80 e 90 que se a gente tivesse um diploma de nível superior, a vida estava ganha, né? Verdade. Nossa, seu tempo. Mas mudou e muito essa lógica, né? Parece que realmente ter o trabalho digno virou digno de xingamentos. E você realmente ter uma inserção no mercado de trabalho é o quê? É humilhação a partir de agora? Eu acho que não choca, né, Márcia? Só para a gente já partindo para o final da tua participação aqui, agregando e muito, no sentido de que até crianças cada vez mais parecem saber muito bem do que se trata uma mulher ser do job. Cada vez mais a gente tem visto crianças com plena consciência do que esse termo mulher do job, as antigas mulheres da vida, por assim dizer, sendo bem eufemístico aqui, representa isso. A gente olha o nível, parece que o Brasil chegou ao fundo do poço e está escavando cada vez mais, né? Agora, isso não é uma questão só do Brasil, não, tá? Você estava falando do The Guardian. Importante ressaltar. O mundo todo, pelo menos o mundo ocidental, que é o que eu tenho informação, né? Está passando por esse mesmo dilema. É um dilema societal, talvez, né? Mas na sua visão, vagabundagem se corrige? Daqueles que já se tornaram vagabundos, eu acho difícil, mas eu acho que a gente consegue evitar
que novos venham a se tornar, né? Ou seja, estamos sendo vítimas do nosso próprio desenvolvimento social, do nosso avanço como sociedade, e agora ferrou de vez. Não ferrou, não. Tem sempre jeito, tem sempre esperança. E qual é essa esperança? A gente entender essas dinâmicas que são complexas e começar a agir de forma a mitigar certas coisas. Não acho que você vai controlar, que ninguém aqui tem o poder de mudar uma sociedade, mas tem ações que a gente pode começar a fazer, né? Bom, a gente segue adiante aqui, minha diretora Helena. Eu tenho só uma pergunta final aqui. Eu fiz um vídeo recentemente que, sendo super sincero com vocês, eu me surpreendi muito como conectou com o público ali no meu Instagram, onde eu disse que realmente quem vem sofrendo muito nessa crise da competência, onde a competência parece que virou um fardo, né? Onde você ser bom de verdade, realmente não tem criado mais, enfim, não gera cliques, não gera repercussão. E nisso a gente vê policiais atuando como palhaços, você vê médicos farmando like, e ao invés de só quererem cuidar de pessoas e proteger as pessoas. E daí para baixo, tá? Inclusive os debates políticos viraram aquela zona, todo mundo em busca de cliques. Mas você sente que a gente está vendo de fato essa decadência da competência e da excelência? De certa forma, sim, coletivamente. Mas por quê? Porque ela não está sendo, como é que chama? Valorizada. Sem dúvida. Né? Porque a competência continua existindo, porque se não fosse as pessoas competentes em todas as áreas, o mundo tinha acabado, a nossa sociedade tinha ido para o buraco, né? Só que as pessoas competentes, elas são competentes eu acredito, por uma ânsia interna, não é para mostrar, não é pelo like, não é pelo clique. Quem faz alguma coisa bem feita, faz para si, né? Me lembra sempre aquela sabedoria popular, mano, que 40 mil voos bem-sucedidos por dia não ganham as manchetes, né? É verdade. É isso? As boas notícias a gente normaliza, né? Como se fosse a natureza. E aí, aquilo que não é bom, a gente acaba chamando muito mais atenção. E muito o que a Márcia trouxe aqui, o diagnóstico dessa geração também é um pouco isso. É como se o sucesso das gerações anteriores, que geram uma boa qualidade de vida, é quase como se fosse um direito natural que caiu do céu. E isso é muito preocupante, porque como é que você sustenta qualidade de vida ao longo do tempo se as pessoas não entenderem que a qualidade de vida é fruto do trabalho, né? Agora, Márcia, David, Maria, mano, vocês... esse respeitável público de Morning Show, olha só, sabe a novidade que vai acontecer a partir de hoje? Os trabalhadores com carteira assinada realmente terão novidades que a gente vai estar trazendo agora no Morning Show e, inclusive, vão poder contratar o empréstimo consignado pelos canais digitais dos bancos habilitados. Agora a gente vai entender exatamente o que muda com essa nova regra, mano. Exato. Primeiro a gente está falando daquele programa apresentado com pompa e circunstância pelo governo federal que a ministra Gleisi Hoffmann chegou a chamar de empréstimo do Lula, que na verdade é um empréstimo com seu próprio dinheiro, porque o ponto é que você está criando uma nova modalidade de crédito onde o banco consegue fazer o pagamento consignado por meio do FGTS como garantia. Na prática, é um estímulo a mais ao crédito num país, a gente já trouxe a notícia hoje, em que 8 em cada 10 estão endividados. Enfim, mas a novidade de hoje é que esse modo de contratação vai poder ser feito pelos meios digitais dos próprios bancos. Então, se quer precisar falar com a atendente, você vai precisar. Você pode simplesmente entrar no canal digital dos diversos bancos e fazer a contratação do empréstimo consignado, que a ministra Gleisi Hoffmann chamou de empréstimo do Lula, com muito populismo. Agora, não deixa de ser emblemático, irônico, para dizer o mínimo, que o anúncio do meu empréstimo vem logo após fraudes bilionárias reveladas do INSS, né? E os pensionistas, ironicamente, sendo também afetados por esses descontos. Eu acho que, sinceramente, aqui falo por mim, parece que é mais um band-aid para tentar conter essa hemorragia da economia brasileira. Mas é agora a nova realidade do nosso Brasilzão. David? Não, e além desse problema, né, tem muitos créditos consignados que são contraídos sem a pessoa saber, ou seja, sem que ela tenha realmente efetivado esse crédito consignado. Aí a pergunta que fica é, de que forma que os criminosos conseguem contratar um empréstimo como esse sem que a pessoa saiba, com todos os dados ali, já os criminosos sabendo? Márcia, a gente, claro, não quer você
paira acima dessa política mundana, dessa trocação do dia a dia. Você está muito além, trouxe aqui várias reflexões importantíssimas, muito antenado com o mundo real. E eu vou deixar aqui um espaço final para você se despedir. Eu agradeço esse espaço. Boa. E deixo aqui uma reflexão. Por favor. Que é: o que podemos fazer para mitigar essa tendência, né? Porque temos que revalorizar o trabalho, né? Não só o trabalho formal, mas todo o trabalho como arte, como produção, né? Como agregação de valor, né? Fica aqui a reflexão sobre como cada um de nós pode ajudar a fazer isso. Espetacular. A gente agradece demais a tua presença aqui, Márcia.